Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Vamos, durante os próximos cerca de 120 minutos, pautar a informação do país e também do mundo. Como é habitual, à quinta-feira, olhamos para alguns temas de interesse nacional e temos em estúdio, portanto, nossos comentadores para ajudar-nos a refletir e também, portanto, a pautar essas notícias. Tenho o privilégio de receber em estúdio o Dr. Adelino Buque. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Bem-vindo uma vez mais aqui à Noite Informativa. De igual forma também, boa noite para o Dr. Borges e bem-vindo ao programa. Propomos-nos falar e olhar, portanto, para este assunto que durante os 2 últimos dias centrou, de alguma forma, as atenções dos moçambicanos, que foi o informe do Governo em sede do Parlamento sobre a dívida pública. Começaria, portanto, pelo Dr. Borges, colocando-lhe essa questão e pedindo o seu comentário relativamente às explicações que foram dadas, mais uma vez, portanto, pelo Governo sobre as dívidas ocultas. Bom, boa noite, Hermínio, boa noite, telespectadores da TV Notícias. Eu tenho que começar por reconhecer que a ida do Governo ao Parlamento foi boa. Foi boa na perspectiva de melhor acesso à informação para os moçambicanos. O Governo já tinha estado no Parlamento alguns anos, mas uma comissão fechada, e a forma como a informação foi prestada não chegou ao público da mesma forma que chegou agora para transmissões direto. Não só porque eu penso que, finalmente, o Governo conseguiu trazer alguns elementos novos nesta questão da dívida. Isso não significa que resolvemos os problemas da dívida, mas significa que os moçambicanos estão melhor informados quanto a alguns aspectos. Eu poderia destacar aqui alguns aspectos fundamentais que o Governo, tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro da Economia e Finanças, disseram no Parlamento, é garantir a realização do compromisso que assumiu pagar a dívida da MAM e da Proíndicos. Isso que seja feito pelas empresas. Eu penso que isso é fundamental porque nós podemos cobrar ao Governo amanhã se não pautar de quem são os acionistas destas empresas. Finalmente o Governo explicou, bom, haverá quem não concorda ou não acredita, para o contrário, mas essas empresas são totalmente detidas pelo Estado, são sempre empresas públicas e disse qual é a estrutura acionista de todas as empresas. Isso é fundamental no que diz respeito à informação pública. E outro elemento importante, não vou esgotar tudo neste momento, mas penso que o importante que o Governo disse é que admitiu que haveria finalmente, face à fiscalização desta dívida. Houve algumas falhas na comunicação, portanto, o pagamento desta... Como jornalista que sou, nos últimos 10 anos, é a arrogância do Governo. Arrogância que consistia em não reação. Isto significa assumir que houve erros. Portanto, o Ministro da Economia e Finanças assumir que houve falhas na comunicação, que isso reforça. Bom, reforça não sei, porque a credibilidade do Governo está muito má, mas pelo menos dá alguns elementos para acreditar que tem um Governo que não está no ar, de maneira onde nós estamos, e quando comete falhas, consegue reconhecer que cometeu. E comentários em relação, portanto, às explicações dadas hoje pelo Governo em sede do Parlamento. Muito obrigado, boa noite aos colegas e ao telespectador. Eu penso que realmente o Governo esteve, na minha opinião, muito bem. Começam do contexto em que as dívidas foram o que estava a acontecer na altura. Recordamos que estava-se num período em que recrudescia falar dele. Foi importante essas atribuições, como seja a justiça. Portanto, eu penso que se exigia, não é? Porque a questão aqui não é julgar na praça pública, mas é efetivamente seguir estes procedimentos através da Procuradoria, a Procuradoria levar os assuntos aos tribunais, verificar a legalidade desta operação de dívida, etc. Então, eu penso que esta informação que foi levada ao Parlamento é informação bastante para estarmos informados sobre o que é que está a acontecer de facto. É verdade que podemos estar de acordo ou não de acordo, mas a informação está lá, os dados estão lá, o valor da dívida global está lá. O próprio Ministro das Finanças, da Economia e Finanças falou de existir um acordo com os parceiros internacionais para a auditoria da conta, por forma que tenham sempre presente o valor real da dívida. Quer dizer, tudo aquilo que nós dizíamos quando se questionava, mas não havia mais outra parlamentar em relação ao inquérito parlamentar. Portanto, eu penso que deu um passo importante daquilo que é, de facto... O Ministro portanto, o Governo hoje voltou a insistir, portanto, que esta dívida deve constar, portanto, do Orçamento. Na sua opinião, era esperado, portanto, que o Governo insistisse, que a dívida continuasse o constasse da Conta Geral do Estado. Eu penso que sim, por 2 razões. Uma era a facilidade de controle, como dizia, fora do Conta do Estado. Vai acontecer mesmo que aconteceu hoje, não é? Ficar oculto. E depois, quer dizer, e também é importante que os nossos parlamentares, como feitas, aceitando todos os erros que possam ter, informalizar. Então, quando muitas vezes ouvimos, quer dizer, não estão a perceber o que é acontecido. Então,
E eu penso que, se calhar, aqui talvez este pequeno detalhe, suficientemente preparados em face daquilo que tinha volta das mesmas coisas no lugar, aceitamos aquilo que a sociedade sempre ia dizer. A forma como as coisas foram levadas, que eventualmente poderiam ter sido mais incômodas se os parlamentares, os membros da Assembleia da República, tivessem melhor preparação para este tipo de debate do que aconteceu neste debate. Certamente que esta parte dos parlamentares ao ver. Bom, eu queria não passar, se muitas questões, eu estive falando do país, há uma maneira de coisas lá, tive os próprios discursos dos ministros. Na primeira apresentação ontem, o ministro Milena exigiram. Portanto, eu não quero coisas típicas que o Parlamento nos habitou, mas já nos meados de maio tinha uma comunicação. Acredito que essa evolução qualitativa, eu não concordo que o governo seja inocentar os ativos passivos do governo anterior. Portanto, o culpado nisso é só a informação. Agora, o outro aspecto que eu gostava de reforçar, dizer que o governo escondeu a dívida porque o país já passou uma crise em 2013. Não, o país não tem declarado guerra. O país não vai guerra. É um país que não tem que contrair bilhões de dólares de dívida para contrair. Sim, é uma coisa eu penso que é um ponto legal nos passos que o governo está a dar transparência desse assunto. Agora, outro elemento importante, por uma questão de contextualização, houve uma exigência clara dos doadores que suspenderam a ajuda, depois fizeram uma carta que obtivemos cópias, as pessoas têm acesso a alguns jornais publicaram, e uma das medidas concretas, deadlines, ok? Eu tenho a cópia, os deadlines, as datas, como tudo deve ser. E uma das medidas, por exemplo, o número 3, que na conta de 2015 tem que ser incluída informação da dívida e dos parceiros de prioridade, projetos de dimensão, por exemplo. Outra agência que está aqui, dentro de 5 a 7 meses, isso escrito até outubro de 2016, que o governo foi dizer. Então, convenhamos, na ida do governo ao Parlamento e as medidas que são bom ou não é bom. Bom, se discute de que é preciso que os doadores venham. Agora, sempre a credibilidade do país para que o bolso do cidadão... Sim, eu penso que sim. Uma das coisas que continuo a receita e de forma religiosa exatamente. Eu penso que aqui está este mérito, não é? O assumir da receita que foi dado e religiosamente cumprir por forma a que a enfermidade seja debelada. E, se assim considerarmos, a credibilidade do ponto de vista de quem receita está a retornar. Mas mais do que os ordinários, assumamos essa credibilidade do ponto de vista, somos capazes de fazer um pouco melhor do que estamos a fazer. Porque existem coisas que não vão ser definitivamente os doadores nem os estrangeiros a fazerem por nós. Portanto, é importante que sejamos nós. E quando eu digo aqui que o Parlamento, embora tenha havido esta receita, a função do Parlamento é provocar mais as coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples. As questões levantadas, por exemplo, pela bancada parlamentar da RENAMO, estruturadas em 10 pontos, se fores a olhar e analisar atentamente, há de ver que teriam sido postas pelo MDM na comissão parlamentar, quando esteve lá, na Assembleia da República. Portanto, aquelas questões, a única coisa que alterou é alguma linguagem e a numeração. Okay. Mas aqueles assuntos todos que foram apresentados através do deputado da RENAMO tinham sido postos pelo MDM. Portanto, não trouxeram nada. É por isso que eu digo, eu penso que faltou alguma assessoria, e se calhar não tenha faltado assessoria, se calhar é o caráter do nosso deputado, o caráter das pessoas que vão mais por questões menos, digamos, menos objetivas. Quer dizer, há tentativas sempre de ir para questões subjetivas no lugar de ir para questões objetivas. Porque se tu fores a ver, este Parlamento, esta sessão extraordinária, bem trabalhada, não precisava de tanto tempo como levou. Se cingissem naquilo que era, de facto, a dívida pública. A maior parte dos discursos que ali foram feitos não tinham absolutamente nada a ver com a dívida pública. Portanto, eu penso que é importante, e aqui o problema não é, porque se nós criticarmos, o Parlamento é nosso, a Assembleia da República é nossa, nós não podemos ter receio de dizer que o Parlamento deve aperfeiçoar a forma como lida com o governo.
O governo pode ser que o governo esteja mais estruturado, tem assessores, tem maior preparação, mas a ideia que ficou é que realmente a Assembleia da República esteve um pouco aquém daquilo que eram as expectativas. Portanto, repetiram as mesmas coisas que já vinham sendo ditas cá fora. E isso não levou praticamente a coisa nenhuma. Ali o meu colega estava a referir, por exemplo, a esta questão da conta, constar na conta geral do Estado de 2015, esta dívida. Mas porque a sociedade civil recorrentemente diz: não, nós não queremos pagar a conta. Então os deputados levaram isto para o Parlamento. Quer dizer, é isto que não é aceitável. Tal estudo aprofundado que... Sim, é isto que não é aceitável, porque aqueles são legisladores. Eles têm que ser pessoas que pautam pela legalidade, pelos princípios, pelas regras. Então, eu penso que neste aspecto... repare que eu não tenho nada contra qualquer deputado que seja, né? Não estou a falar aqui especificamente de bancadas, estou a dizer que os parlamentares de um modo geral, porque todos eles, no conjunto, não foram suficientemente capazes de espicaçar o governo, não é? O governo deu a explicação tal como... Esta questão, por exemplo, dos acionistas destes grupos empresariais já tinham sido dados na comissão parlamentar. Mas não era total. Sim, não era completo. Mas era uma informação já mais ou menos pública, quer dizer, então, o que é que de facto foi inquirido? O que é que justificou esta sessão extraordinária do ponto de vista de questionamento? Eu penso que valeu pela informação que foi pública do governo. Podia ter sido feita de outra forma, para evitar estes custos todos elevados de uma extraordinária. Até podia ser. Mas pronto, foi feito e eu penso que estão de parabéns. Mas é importante que a Assembleia da República, os deputados da Assembleia da República, aperfeiçoem e trabalhem para ter capacidade de fazer perguntas mais objetivas, menos subjetivas e que vão de encontro com aquilo que são as expectativas públicas. Pois bem, Borges, o Primeiro-Ministro afirmou também, portanto, durante esta sessão, ser necessário mexer na legislação para tornar a gestão do dinheiro público mais clara. Esta mexida na legislação, a que velocidade é que deve andar, olhando para aquilo que é o atual cenário, portanto, que o país vive? Bom, mais uma vez nós não podemos ignorar os outros fatos que estão por detrás dessa mexida. Essa também é uma das claras recomendações dos doadores, que a legislação tem que ser alterada para permitir melhor fiscalização, uma maior transparência na gestão das empresas participadas pelo Estado. Porque essas empresas participaram até uma série de problemas de incumprimentos daquilo que a legislação diz neste momento. Eu poderia dar o exemplo das parcerias público-privadas. Recordamos um relatório recente do Tribunal Administrativo que mostra que as contas das parcerias público-privadas, que na verdade são negócios públicos, não estão a passar pela conta geral do Estado. Portanto, eu penso que a legislação deve ser mexida, talvez seja um pouco irônico, mas ao gosto das exigências dos doadores, né? Porque se fosse pela exigência dos moçambicanos, isso já deve estar a acontecer há muito tempo. Agora, com que velocidade isso deve ser feito? Eu penso que isso não é o mais relevante. Também porque não acredito que todo esse problema da falta de transparência que nós temos neste momento seja resultado da legislação. Os juristas dizem que temos das melhores legislação que existe no mundo. Em Moçambique, incluindo a nossa Constituição, é muito progressista. Mas o problema está no cumprimento. Por exemplo, não faltou a legislação para que o governo pedisse autorização para dar as garantias ao Estado nesta dívida. A legislação estava lá. Sim. O governo contornou, alegando que, por questão de segurança, porque tínhamos a Renamo no Parlamento. Portanto, eu penso que essa questão de mexer a legislação é um pouco falso problema. É necessário, mas é um pouco falso. Não quero crer que esta seja a prioridade. A prioridade, no meu ponto de vista, isto não é da alçada do governo, é da alçada das instituições de justiça, mas é investigar e, o mais rápido possível, esclarecer
pontos possivelmente ilícitos neste negócio, porque isso vai permitir a responsabilização das pessoas, se existirem, que contraíram a dívida e beneficiando ilicitamente. Porque do ponto de vista ilegal já está comprovado que houve ilegalidade, não seguiu as formalidades da lei. Agora, foi ilícito, houve uso ilícito da dívida. Bom, isso deve ser feito, é fundamental. Segundo, que o governo faça uma prestação de contas constante. Não precisa levar 6 meses para o Parlamento. Se for necessário ir uma vez por mês para ir dar explicação progressiva do que está a acontecer, é importante que se diga isso, porque um dos grandes problemas é a falta de informação. Parecendo que não, até a imagem do próprio país, dentro dos credores internacionais, é chamuscada porque não há informação. Por exemplo, nós queremos saber, vocês como jornalistas, precisam de saber, a MAME devia ter pago 178 milhões no dia 23 de maio. Não pagou. Quando é que vai pagar? O que é que está a acontecer neste momento? O governo diz que está a negociar. Quem é que está a negociar? Alguém conhece gestores da MAME? Não. Só conhecemos o PCA, que é a única pessoa. Quem é que está a negociar? E qual é a proposta de negociação que a MAME, essa empresa 100% detida pelo Estado, levou para os credores para negociar junto do Banco Russo VTB. Portanto, eu penso que dois aspectos são imediatamente necessários e fundamentais neste momento. Repetindo, a questão de acesso à informação regularmente sobre estes aspectos, o governo efetivamente tem compromisso com a transparência, e a questão da investigação, que nós, sem querer pressionar as instituições de administração de justiça, é fundamental que seja urgente e apareça tempo útil das pessoas responsáveis por isso, se existirem, serem responsabilizadas. E queria também chamar uma notinha de rodapé, mas fundamental, que foi a retirada do antigo ministro das Finanças da sala de plenário, depois de ter evocado questões éticas. Se ele esteve do lado do governo ano passado a contrair a dívida, e foi a cara visível desta dívida, viajou para a França, tudo mais. Não pode hoje estar no Parlamento, do lado do povo, a exigir que o governo preste declarações. Então, eu penso que isto é um mecanismo muito importante da responsabilização, ainda que seja social, ok? Mas é uma responsabilização necessária. Não, essa dívida tem que ter rosto. Os rostos dessa dívida são conhecidos, e essas pessoas devem esclarecer aos moçambicanos o que aconteceu. Pois bem, eu penso que retomando esta questão das instituições da justiça, eu penso que só tem muito a ganhar se as nossas instituições pegarem este assunto com maior seriedade e celeridade. Porque, caso não o façam, as instituições internacionais vão fazer e as informações vão chegar. Eu penso que nós, como moçambicanos, precisávamos de ouvir das nossas próprias instituições o que é que está a acontecer. Portanto, eu penso que há muito mais a ganhar internamente as nossas instituições agirem dentro daquilo que são os parâmetros das suas obrigações, no lugar de deixar as coisas andarem, porque, de facto, este assunto já não é um assunto moçambicano. Exato. Existe aí informação sobre o Parlamento holandês que fez o inquérito, existe aí informação sobre o governo britânico que está a fazer a investigação. Portanto, eu penso que saímos mais valorizados trabalhando sobre este assunto com transparência, no lugar de ficarmos a fazer de contas que está-se a fazer alguma coisa. Portanto, era mais ou menos isto que queria acrescentar, porque não vale a pena. Este assunto também veio de fora, não é importante dizer isto. Foi despoletado de fora, não foi de dentro, e é importante que em algum momento as nossas instituições tomem a dianteira sobre este assunto. Do contrário, efetivamente, não teremos. Pois bem, eu gostava de convidá-los agora a olharmos para o nosso segundo tema, portanto, o segundo tema que proponho para esta conversa aqui na Noite Informativa. A Frelimo esteve ontem reunida para discutir ou debater a descentralização do poder. O Presidente da República convocou alguns quadros, o Presidente da República não, o Presidente do Partido Frelimo, convocou alguns quadros do Partido Frelimo para internamente discutirem, portanto, a questão da descentralização. Gostava de ouvir os vossos comentários também em relação a esta questão.
O que é que faz, Borges, que o Partido Frelimo discuta hoje o processo de descentralização, algo que foi considerado objeto de divisões internas, tanto no seio daquele partido, durante muito tempo? Bom, eu penso que primeiro é importante destacar as personalidades, segundo o jornal O País reporta na sua edição de hoje, que foram convidadas para tal reunião. Há aqui figuras como Oscar Monteiro, Teodato Nguana. Eu estou a citar nomes de figuras que a sociedade sabe que representam a crítica interna dentro do Partido Frelimo. Falando de crítica interna dentro do Partido Frelimo, é importante ressaltar que nos 3 partidos que existem em Moçambique com representação parlamentar e que são os partidos com atividade política ativa, para ser repetição, o Partido Frelimo é o único que consegue encontrar algum check and balance dentro, porque os outros 2 partidos praticamente não se conhece uma opinião que seja contrária àquela da direção. Com todos os defeitos que o Partido Frelimo tenha, reconhece-se esse mérito de ter a crítica interna. E esses elementos que estão à frente da crítica interna, como Teodato Nguana e Oscar Monteiro, estiveram presentes nesta reunião. Isso é salutar. Segundo, o Partido Frelimo é muito esperto em adiantar-se nos processos. Vamos olhar, mesmo a ida do governo ao Parlamento, a RENAM foi o único partido que não aceitou participar na comissão especializada, alegando que o governo devia ir explicar a dívida em sessão plenária. Mas vamos ver quem depois convocou o governo. Foi o Partido Frelimo, foi a decisão do Partido Frelimo que mandou a comissão permanente chamar o governo ao Parlamento. Portanto, o Partido Frelimo é muito astuto. Isso é típico de uma organização política cuja finalidade é conquista, a manutenção, a expansão de poder, adiantar-se nos processos. Isso para dizer que esta ideia de discutir a descentralização não é genuinamente interna dentro da Frelimo. É que esta é uma das grandes reivindicações da RENAMO e também uma das grandes reivindicações nacionais. Eu duvido que haja moçambicanos, se nós formos olhar nos escritos dos académicos, pessoas que discutem isso, como o saudoso professor Gilles Stack, como ouvimos há pouco também o professor Luís de Brito e aparições públicas, defende que a descentralização em Moçambique deve ser efetiva, porque neste momento a descentralização não é efetiva. Afinal, o que é descentralização? É devolver o poder ao povo, é de lá onde parte. Significa o quê? Que deve ser o povo, ao mais básico nível, que decide sobre a sua própria vida. Okay? E isto não é efetivo em Moçambique, seja em termos da descentralização feita através das autarquias, seja através daquilo que, na verdade, é a desconcentração do poder, que a presença do governo central é muito grande ao nível dos distritos, é que toma as decisões, o que é que vocês onde é que vão investir. Portanto, eu penso que essa discussão vem a bom tempo. Mas é importante se dizer que não parte de dentro da Frelimo, é uma posição exterior. Agora não me estranha que a Frelimo se aproprie disto e efetivamente se a Frelimo não quiser, não vai acontecer nada. Agora, quais são as consequências de não acontecer a descentralização? Pode ser o que estamos a ver hoje, que é assassinato de pessoas inocentes, sendo que alegadamente uma das exigências é essa descentralização. Portanto, é uma boa decisão. Mas que seja o atual contexto económico, político e social do país poderá ter, de alguma forma, forçado ou motivado, portanto, a direção do Partido Frelimo? Portanto, quer dizer, assumamos, o Partido Frelimo e o governo, quando estava a introduzir o tema, disse, bom, o Presidente da República, disse, não, o Presidente da Frelimo, não há como separar essas figuras, é a mesma pessoa. Portanto, o Partido Frelimo, o governo dia, está numa situação antiga da aflição. Um amigo meu, chamado Dário Chacate, dizia num debate aqui, que este é um momento que pode comparar com a queda da União Soviética. É que nós, como governo, o governo está a enfrentar neste momento crise de economia aguda, está a enfrentar crise política aguda e que é militar, com os ataques mortos todos os dias. Portanto, neste momento o governo não tem mais nada o que fazer, senão tentar resolver os problemas presentes. Um dos problemas graves é a tal descentralização. O que é que a RENAMO está a reivindicar? Está a reivindicar a descentralização. Agora, o partido do governo está a fazer um movimento que seja da espontânea vontade do Partido Frelimo. Penso que o mérito deve ser o que houve entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO. Houve esta pretensão das autarquias provinciais. O que nós podemos dizer é que, se calhar, naquele contexto não houve capacidade de apresentação do modelo correto, da forma correta como as coisas deviam ser feitas.
Portanto, houve até a ida desta possibilidade das autarquias provinciais à Assembleia da República. Foi chamado primeiramente. Portanto, o que se pretende aqui é encontrar uma forma estruturada de fazer a descentralização. Portanto, não há dúvidas que este facto está a acontecer em face daquilo que são as exigências da Renamo. E precisa-se de fazer algo que vá ao encontro, não tem o mérito, porque da melhor forma possível, tem o mérito de pegar e apresentar na forma como pode ser, tendo em conta aquilo que eram as perspectivas suas naquele momento. Mas, do ponto, é da Renamo. E esta reivindicação faz parte do pacote das reivindicações que está discutindo na Comissão Mista. Portanto, eu penso que esta questão não pode de forma nenhuma ser descurada, independentemente da forma como a coisa foi. A ideia foi dar. Aliás, o próprio presidente do Partido Frelimo, quando abriu as portas da comunicação social, teve a humildade de dizer que era resposta às decisões do Comitê Central. Por quê? Porque esta questão, na sessão do Comitê Central, foi bastante debatido, tendo em conta os antecedentes que aconteceram. Há duas coisas que efetivamente visam responder o momento político à tal descentralização, porque há um dado também muito interessante. Na história da descentralização aqui em Moçambique, nunca houve ministério com a administração estatal do partido, a não ser que acontecesse fora da vista pública. Ia aumentar mais 10 autarquias, mais 5 autarquias, etc, etc. Então, este contexto é outro. De modo que pode haver aqui duas situações. Uma, de uma espécie de descentralização de emergência para responder a um contexto específico. A acontecer isso, pode ser que a Maine vai amainar os ânimos politicável. Seria outras formações políticas. Portanto, era importante que, de facto, a partir deste núcleo, os interessados, quer seja nas organizações políticas, quer seja na sociedade civil, interessadas nos académicos, os juristas, que têm estado a fazer muito debate à volta deste assunto, trabalharem sobre este assunto. Eu penso que, pensando as coisas nesta perspectiva e no horizonte que nos põe as próximas eleições com eleições das autarquias provinciais inclusas, eu penso que qualquer partido político pode aceitar com alguma razoabilidade. E acredito que a própria Renamo também pode aceitar, desde que esteja dentro deste contexto de debate. Portanto, eu penso que também é alguma parte de um processo que está a olhar grandes avanços, sempre a seguir a grandes comunidades. Já inventou a Organização das Nações Unidas, e dali inventou-se as Nações Unidas, que existem até hoje, e penso que quase todos os cidadãos do bem têm fé no trabalho, que possam ter fé no trabalho desta organização a fazer. O processo de democratização deste país é resultado também de uma grande crise, que é a pior guerra que já tivemos, a guerra dos 16 anos. E conseguimos finalmente entender que podemos democratizar o país. Quero acreditar que todos os moçambicanos concordam que a democracia é o melhor caminho para este país, com todos os defeitos que a nossa democracia tem ou não. Isso para dizer que tanto a nível internacional como a nível interno das nações, que poderia ser evitada. Pelo menos que nos consiga. Nós queremos efetivamente, agora, que o futuro seja pacífico e de descentralização, que não seja acompanhada pela paz efetiva em Moçambique. Penso que é vazia. Eu penso que neste momento, apesar de tudo que estamos a passar, essa centralização do poder, a falta de entendimento entre os principais partidos, continua a ser grande preocupação no Moçambique. Paz. Se vamos esperar durante mais de 10 anos, nós consigamos a paz. Penso que a necessidade imediata de todo qualquer moçambicano para a descentralização, seja o que for conseguir. Se isso não está, paz. Foram aqui mencionados Oscar Monteiro, Teodato Nguan e por aí, portanto, também, portanto, é importante porque de ser críticos, porque estas coisas muitas vezes levam a que as pessoas sofram alguma estigmatização, não é? Embora estas pessoas não sejam de estigmatizá-las porque têm nariz próprio, mas como mais-valias no processo da descentralização, primeiro internamente ao Partido Frelimo, depois ao próprio país. O Teodato Nguan, por exemplo, para além de pastas governamentais que ele não esteve, creio que não esteve na administração estatal,
antes sobre estes aspectos relacionados com descentralização. Portanto, ali é um núcleo do saber, do ponto de vista daquilo que se pretende. Agora, é verdade, como estava a dizer, também são pessoas conhecidas como críticas. O que é que significa isto? O valor que acrescenta o seu sentido de crítica é que eles vão ser ousados, não é? Naquilo que eles vão propor. Porque eles não demonstraram que não temem. Portanto, eles são conhecedores do processo da administração estatal, são conhecedores do processo legislativo nacional, são influentes do ponto de vista partidário e têm toda esta bagagem, quer dizer, que lhes credibiliza do ponto de vista de opinião. Então, eles não são aquelas pessoas, eu acredito que o próprio presidente do Partido Frelimo, quando lhes escolheu para ouvir deles algum posicionamento de dizer, não, isto tem que ser assim. Não lhes escolheu para ouvir, sim senhor, seu presidente. Não, aqueles não têm... A questão das questões das autarquias, que a Renamo colocou... As autarquias de descentralização são autarquias. Exatamente. Sim. As eleições dos governadores, por aí. Sim, mas esse é o futuro. Pois. Eu penso que esse aqui é o futuro. Agora, talvez a tua questão, timidamente, quero perguntar se podem colocar em resultado das eleições de 2014, podem propor ao Presidente da República a existência de governadores ou autarcas provinciais da Renamo. Exato. E eu penso que essa pergunta quero fazer, mas que eu tenho alguma dificuldade. O problema o nosso problema é que politizamos um pouco de tudo, não é? Tudo fazemos numa perspectiva que queremos mostrar ganhos e perdas políticas. Eu não conheço qual é o seu partido, mas se tu fores governador de Nampula, eu não vejo qual é o mal que pode existir nisso. Não é? Eu não vejo, com toda a franqueza, que, por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas que eu conheço. Por exemplo, se o Manteigas for governador de Cabo Delgado, não vejo que Cabo Delgado possa regredir por causa disso. Porque ele também é moçambicano. O que ele vai precisar é estar enquadrado dentro daquilo que são as perspectivas do governo, não é? Porque mesmo as autarquias atuais têm um enquadramento do governo, têm um enquadramento daquilo que são as posições locais. Então, é importante também que do lado da pessoa que é dado a assumir esta responsabilidade, tenha esta consciência e não tenha a ideia de que eu aqui sou Renamo. Não, aqui é governo. Exato. Então, e sendo governo, há perspectivas que têm a ver com aquilo que é o compromisso de quem está, de facto, no governo. Então, eu penso que muitas vezes a gente perde muito tempo olhando para as cores partidárias quando nós somos todos irmãos. Tem a mesma perspectiva, Borges? Ou tem uma leitura diferente? Eu pelo menos, confesso com toda a franqueza, se eu tivesse ir aquilo que é o programa do governo e que vai respondendo às expectativas da população local. Correto, é o ideal, mas nós também temos que debater o real. Portanto, o real não é esse. Infelizmente, continuamos naquilo que o antigo secretário-geral da Frelimo já disse uma vez, que no governo da Frelimo nunca haverá dirigentes que não sejam membros da Frelimo, justificando, e muito bem, porque é um cargo de confiança política. Bom, agora, para ter confiança é preciso que seja membro desse partido. Essa é outra questão. Agora, se é preciso, a prioridade na hierarquia é a confiança ou é a competência, isto é outra questão. Mas seja como for, eu queria dizer que eu penso que qualquer partido ou qualquer pessoa de bom senso em Moçambique ficaria satisfeito em se decidir que nas próximas um avanço nesse sentido, eleitos, penso que já era um padrão da melhor forma, que é um outro debate muito longo. Segundo,
A questão das autarquias, nós podemos olhar, concordando muito bem com o que o Dr. Buck estava a dizer, nós vamos olhar agora as autarquias das grandes cidades. Nampula, que é a terceira maior cidade do país, Beira, que é a segunda maior, Quilimane, que é a quarta maior, pelo menos tradicionalmente, estão sob gestão de partido da oposição. E nem por isso você nota que esteja numa região autônoma, para usar uma expressão que está em voga. Portanto, eu não penso que seja problema. Ser a Renamo a governar é só fala. Aliás, temos assembleias provinciais que estão a ser dirigidas pela oposição. E você não nota nenhuma diferença. Notou um pouco aquela questão de toma posse, não toma posse. Não, passar dessa toma fase. Também nota-se aquela questão de aprovar ou deixar de aprovar. Mas o país nunca deixou de funcionar por causa disso. Portanto, eu penso que estamos todos sedentes da descentralização. Eu, na minha província, e tivesse também mecanismos de exigir dele o cumprimento do plano que ele apresentou, porque o plano que o governador vai apresentar numa hipotética situação de eleição não há de ser o plano do governo central. E tudo isso eu penso que é salutar, se formos a olhar, francamente, para todas as nações com grandes progressos democráticos e até de desenvolvimento social e econômico. Alcançaram esse desenvolvimento com base na descentralização, nunca no poder baseado num único homem. Centralismo. E o último aspecto que eu gostava de dizer é que a centralização do poder é muito negativa para a imagem do próprio chefe do Estado, porque ele é culpado por tudo, ok? É culpado por cheias ou por buracos numa estrada do meu distrito é Massinga. Não, mas é o presidente, ele não vê isso. Mas quando nós sabemos que elegemos no governador, vamos deixar o presidente a comandar questões estratégicas e macro da nação. É aquelas questões básicas, vamos tratar com quem se propôs a resolvê-los localmente. Eu quero agradecer, Dr. Buck, a sua presença aqui, também, Dr. Borges, a sua presença para olharmos para estes dois temas aqui na Noite Informativa, o informe do Governo no Parlamento sobre a dívida pública e também este debate à descentralização do poder que foi, portanto, iniciado pelo Partido Frelimo no dia de ontem, que vai seguir-se seguramente durante vários dias e várias semanas até encontrar-se uma resposta efetiva. Nós vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e iremos pautar a informação aqui na Noite Informativa. Até já.